De hoje vamos conversar um pouquinho sobre audiometria de altas frequências. Para quem não me conhece, eu sou Marina Panelli, sou coordenadora de suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil, mestra em Ciências da Comunicação e fonoaudióloga pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP, especializando em audiologia clínica pelo IEA. O meu contato para qualquer dúvida é mnpa@interacoustics.com. Então vamos ao nosso assunto foco de hoje, que é a audiometria tonal liminar de altas frequências. Antes de começar a falar da audiometria de alta frequência, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação audiológica. Então, para eu ter um diagnóstico completo, com localização e extensão da alteração, conseguir ter um prognóstico, não é um único teste que vai me trazer todas essas informações. Eu preciso sempre de uma combinação de testes. Então, eu tenho testes comportamentais, eu tenho testes eletroacústicos, eu tenho testes eletrofisiológicos, e eu vou escolher esses testes, claro, de acordo com a idade e com as informações necessárias para aquele caso, né? Então, se a gente for procurar aí nos guidelines, na Academia Americana de Audiologia, Sociedade Britânica, Academia Brasileira, eu vou ter todos os guidelines sobre a avaliação audiológica por idade. Então, os testes para eu dar um diagnóstico audiológico que eu preciso para um bebezinho é diferente dos testes que eu vou precisar para um bebê, por exemplo, de 6 meses, diferente dos testes que eu vou precisar para um bebê mais velho, de 1, 2 aninhos, para uma criança e para um adulto. E para nenhuma dessas faixas etárias eu vou ter aí um diagnóstico completo com um único teste. Eu sempre vou depender de um cross-check. E quando eu falo da avaliação audiológica básica, pelo menos para um adulto, eu falo em audiometria tonal liminar, na logoaudiometria e na imitanciometria. E se eu for focar aqui na audiometria, uma audiometria completa vai me trazer quais informações? Limiares para via aérea e via óssea, nas frequências de 250 a 8.000 Hz, e eu vou ter aí a configuração e o grau da perda auditiva. Então, vamos falar um pouquinho das audiometrias de alta frequência, né? Que é um recurso que está dentro aí dos audiômetros, dentro do teste de audiometria. O ouvido humano ele vai atingir uma faixa de frequência de até 20.000 Hz. E a audiometria tradicional, como nós vimos, ela vai ser pesquisada de 250 a 8.000 Hz. Né? A alta frequência ela não é contemplada dentro desse teste. Mas é possível, sim, de eu avaliar os limiares a partir de 8.000 Hz. E pode ir aí até 16.000 Hz ou até 20.000 Hz. Vai depender da capacidade de cada equipamento. Tem equipamentos que eu vou conseguir fazer essa pesquisa até 16.000 Hz e equipamentos onde eu vou conseguir fazer até 20.000 Hz. Embora ela não seja aí um teste clínico diagnóstico, não é de hoje que ela vem sendo estudada. As suas primeiras investigações, elas ocorreram na primeira metade do século XIX e começou a ser introduzida na prática aí no início da década de 60 do século XXI. E qual é a importância da audiometria de alta frequência? Eu posso ter uma detecção precoce da perda auditiva, né? Então, a gente sabe que as lesões na base do ducto coclear, essas lesões cocleares, elas vão sempre atingir as altas frequências primeiro. Então, a partir do momento que eu consigo conferir aí os limiares para alta frequência, eu consigo ter uma detecção aí precoce dessa perda auditiva. E com isso eu vou ter uma percepção do desgaste auditivo causado pela idade antes mesmo dos sinais que eu vou ter em uma áudio convencional, quando eu faço o teste lá de 250 a 8.000 Hz, né? Então, eu vou ter aí uma detecção precoce, uma descrição e uma diferenciação também da perda auditiva induzida por ruído, né? A gente sabe que a perda auditiva induzida por ruído, ela também vai afetar primeiro as altas frequências. Então, a audiometria de alta frequência ela acaba também auxiliando nessa questão da perda auditiva induzida por ruído. E vai aí ser uma complementação diagnóstica no processo da reabilitação do zumbido
Também, tá? Então, também ela é bastante utilizada na questão do zumbido. Porém, eu tenho algumas dificuldades aí que são encontradas quando o assunto é a audiometria de alta frequência, esse teste de alta frequência, né? Eu preciso ter em mãos um equipamento que incorpore essa avaliação e ele tem que estar adequadamente calibrado, né? Além disso, tem um fone próprio que também deve estar calibrado para esse exame. Então, não é todo audiômetro que possui o recurso das altas frequências, eu tenho que ter um audiômetro que tenha esse módulo, que tenha esse recurso, essa capacidade de realizar o teste, e eu preciso que ele esteja devidamente calibrado e ter o fone apropriado para esse teste também devidamente calibrado. E a interpretação de resultados, ela também aí não é tão simples como a de uma audiometria convencional. Por quê? Eu não tenho ainda um padrão de normalidade bem estabelecido para os limiares de alta frequência. O que todos os estudos mostram como uma anuência é que esses limiares têm uma piora de acordo com o aumento da idade, né? Então, como que eu vou saber a normalidade ou não desses limiares, se ele não tem um padrão bem estabelecido? Eu tenho que fazer uma comparação entre os grupos, né, de faixas etárias, dos estudos que já foram realizados com os limiares que eu estou obtendo ali naquele momento. Existe um estudo nacional recomendado aí, que a gente vê que ele é separado por faixas etárias, ele até está no manual do Conselho Federal de Avaliação Audiológica de Fonoaudiologia, né? Desse estudo de Carvalho, de 2004, ele é um estudo nacional recomendado sobre aí a questão das normalidades em relação a grupos de faixa etária para audiometria de alta frequência, mas como nós vimos, não possui esse padrão de normalidade bem estabelecido, como nós temos numa audiometria convencional, tá? E o que é importante de eu colocar na descrição de resultados? Tem alguns pontos aos quais eu devo me atentar e colocar na descrição do meu resultado, no meu relatório, ali no meu laudo, né? O equipamento que eu estou utilizando e a calibração, qual foi o transdutor que eu utilizei, o estímulo e qual a classificação que eu utilizei em relação à normalidade dos limiares. Além disso, eu tenho que ter alguns cuidados para a realização desse exame. Então, como eu disse, eu tenho que me certificar aí da capacidade do equipamento de realizar a alta frequência e a data da calibração. Tenho que utilizar o fone correto, então não é aquele fone tradicional ao qual estamos aí acostumados a fazer a audiometria de 250 a 8.000 Hz. Vai ser um fone circunaural, né? Então, o DD450 da Rádio Ear, ou os outros fones que aí a gente vai ter de outras marcas também, mas específicos para alta frequência, né? Então, é um fone, ele é maior, ele consegue isolar melhor o ruído de fora, e ele consegue transmitir som com nível de pressão sonora suficiente ao longo do meato acústico, tá? Então, ele tem essa capacidade aí em relação aos sons que nós vamos ter que transmitir para alta frequência, que são sons muito agudos, muito fininhos, né? E os estudos também mostram que vai ter uma maior variabilidade de teste e reteste nos exames feitos acima de 16.000 Hz, tá? Então, eu tenho que sempre realizar esse teste com muita cautela, com muita atenção. O posicionamento do fone também é muito, muito, muito importante. Eu tenho que ter todo o cuidado, toda a cautela no momento que eu for posicionar esse fone na orelha do meu paciente, porque eu vou ter um maior risco de colabamento e, consequentemente, um maior risco de ondas estacionárias, tá? A onda da alta frequência, ela tem um menor comprimento, e quando eu comparo isso às características de ressonância do meu meato acústico externo, eu tenho esse maior risco, tá? Então, sempre muito cuidado ao colocar esse fone, para eu não trazer aí o colabamento. E quais são as aplicações clínicas desse teste? Então, a detecção precoce ou o monitoramento aí de agentes autoagressores, então a exposição ao ruído, a autotoxicidade,
o trauma acústico, né? E em crianças, a questão do uso do fone de ouvido, que temos visto que isso aumenta cada vez mais, a questão da otite média, tá? Então, a gente tem aí várias aplicações clínicas, tanto para detecção quanto para monitoramento, o que é muito bacana para auxiliar aí na nossa prática clínica do dia a dia. Além disso, ela está aí entre as medidas adicionais que ajudam no trabalho com a prótese auditiva, né? Então, para poder adaptar uma prótese auditiva, é claro, a gente vai precisar da audiometria convencional de 250 a 8.000 Hz, uma audiometria muito bem feita, com limiares bem estabelecidos, né? E, além disso, existem algumas outras medidas possíveis de fazer com o audiômetro, que também são muito bem-vindas no momento do trabalho com a prótese. Então, o limiar de desconforto, o máximo conforto. E quando eu tenho aí uma questão de zumbido, a cufenometria e a alta frequência também são muito bem-vindos, né? Então, com a prótese auditiva, também é importante eu ter aí a questão, o recurso das altas frequências para me ajudar no trabalho, tá? Quando eu penso em alta frequência e amplificação sonora, o que eu tenho que ter em mente, né? As altas frequências, elas são extremamente importantes aí para a percepção de fala. Hoje, os aparelhos auditivos, eles possuem receptores com a faixa de frequência bem estendida, né? E no que isso ajuda quando a gente está falando em aparelho auditivo? No processamento do sinal, no microfone, né, como ele vai ajustar esse processamento de sinal, como ele vai ajustar esse microfone, como ele vai ajustar esses redutores de ruído, todos esses recursos que ele tem, né? Já existe no mercado um equipamento que permite essa verificação do aparelho auditivo em alta frequência, é o Affinity Compact, né? Ele já vem com um headset ali do microfone in situ preparado para essa verificação da alta frequência e com o acoplador também preparado para isso, é o acoplador de 0,4 cc. Porém, ainda existe uma limitação por conta dos receptores dos aparelhos auditivos. Mas quando a indústria com certeza está trabalhando para isso, quando a gente não tiver mais essa limitação, já vai ser possível essa verificação da alta frequência com Affinity. Então, a audiometria de alta frequência no trabalho com a prótese, ela vem ajudando não só com a questão da cufinometria e do zumbido, mas ela também vai ajudar futuramente nessas questões da própria programação do aparelho e da verificação, tá? Eu tenho que ter em mente que a aplicação de audiometria de altas frequências são importantes em adultos e idosos também, né? Com queixas aí de percepção de fala ou do zumbido, né? E o uso clínico dela deve ser atrelado aí a outros testes, como os de fala e de autopercepção também. Então, ela enriquece também o nosso atendimento em relação a adultos e idosos que tenham essas queixas de percepção de fala e zumbido. E quais são os audiômetros da Interacústicas que eu tenho a possibilidade das altas frequências? Eu tenho essa possibilidade no AD629, é um módulo adicional, tá? Eu tenho que adquirir esse módulo junto com o audiômetro e ele vai até 20.000 Hz. Eu não consigo utilizar dois tipos de fone, o da audiometria convencional e o da alta frequência. Aí eu vou ter que utilizar somente o DD450, que é o da alta frequência, e ele vai fazer normalmente a audiometria de 250 a 8.000 Hz e também a audiometria de alta frequência de 8 a 20.000 Hz. O AC40, que já vem de fábrica com as altas frequências, vai até 20.000 Hz, e aqui eu tenho entrada para os dois tipos de fone, tá? Então, eu consigo escolher quais os fones eu vou utilizar de acordo com o teste. O Affinity Compact, ele também tem o módulo de alta frequência, que deve ser adquirido separadamente, né? Vai até 20.000 Hz, e assim como o AD629, eu vou ter a possibilidade de utilizar somente o fone da alta frequência. E o Callisto também, um equipamento modular, eu tenho a possibilidade de comprar o módulo da alta frequência, vai até 16.000 Hz, e eu também só posso utilizar, nesse caso, o fone da alta frequência. E como que eu vou utilizar a alta frequência via software, né? Porque aqui
Os 4 audiômetros que nós vimos têm a possibilidade do manuseio via software. O Affinity e o Callisto é somente via software, e o AD629 e o AC40 eu posso escolher se eu vou fazer o uso dele de forma manual ou via software. Via software é bem simples, né? Então, eu tenho que me certificar de que possui o módulo de alta frequência e os fones auriculares apropriados para o exame. Alguns clientes interacústicos vão ter o HD 300 e outros o DD 450, que são esses dois da foto. E aí, eu vou sempre clicar no software, no ícone de HF, para ele me abrir a possibilidade de fazer alta frequência. Então, a gente vê aqui que a gente tem um gráfico de 125 até 20.000 Hz, tá? Então, no software, eu vou ter aqui no cantinho HF ou HF2. Se eu seleciono o HF, eu vou ver o gráfico como um todo, então de 125 a 20.000 Hz. Se eu selecionar o HF2, eu tenho a visão do gráfico somente das altas frequências, de 8.000 a 20.000 Hz. E o processo para poder manipular, então mudar de frequência, mudar a intensidade, é o mesmo processo para a audiometria convencional de 250 a 8.000 Hz. Então, esse foi o conteúdo que eu queria passar hoje nesse vídeo rápido, um pouquinho sobre a audiometria de altas frequências, qual é a sua aplicabilidade clínica, no que ela vem auxiliar aí na nossa prática do dia a dia. Eu agradeço a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo e até o próximo.